queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 132. No Cantor Cristão, hino de número 132. Cá, meu Ebenezer, ergo, louvando ao Senhor pelas muitas bênçãos que Ele tem nos concedido até aqui. Cantemos o hino de número 132 no Cantor Cristão. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus e Pai Celestial, aqui reverentes estamos, prostrados, Senhor, dando-te graças pelo teu grande amor, infinito amor, maravilhoso amor. O Senhor não poupou nem o teu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. E damos-te graças porque o Senhor tem tanto amor que permitisse que o teu Filho fosse morto numa cruz dolorosa, espinhosa, aquela cruz tão pesada, tão difícil para o nosso Mestre, suportando as afrontas, suportando as agruras, suportando o desprezo, suportando zombaria, suportando a dor, suportando os nossos pecados sobre si. Ajuda-nos a pensarmos mais nisso, Senhor. Ajuda-nos a pensarmos e lembrarmos que o nosso Salvador deu a vida por nós. Ele morreu para que tenhamos vida e que agora possamos viver para Ele uma vida de obediência, uma vida de fidelidade, uma vida de compromisso. Hoje aprendemos na classe dos decididos que a obediência é o que mais agrada ao Senhor. E como as pessoas estão desobedientes, Senhor, como as pessoas estão indiferentes, como as pessoas estão fazendo a vontade própria e não a vontade do Senhor. Então ajude a tua igreja aqui a ser uma igreja bíblica, uma igreja fiel, uma igreja zelosa da tua palavra. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada família, cada pessoa que chegou ao culto nesta manhã. Damos-te graças, Senhor, porque o Senhor é muito bom e nos concede liberdade. Enquanto nossos irmãos em várias partes do mundo, especialmente na Nigéria, nos países muçulmanos, nos países socialistas, não têm liberdade, nós aqui desfrutamos dessa liberdade tão grande, Senhor. Portanto, nos ajude a não descuidarmos, não vacilarmos e não perdermos essa liberdade que o Senhor tem nos concedido tão graciosamente. Oramos que o Senhor abençoe também os jovens que estão hoje prestando a segunda fase do Enem,
Que o Senhor esteja com eles, concedendo, segundo a tua boa vontade, um bom resultado, Senhor. Os nossos jovens universitários, as universidades têm sido usadas para propagar o socialismo, Senhor. Quanta ideologia perversa, quanta ideologia diabólica. E, ó Deus, ajude e proteja todos os nossos jovens universitários aqui da tua igreja, guarda-os e fortaleça-os, e que eles possam dar bom testemunho aonde estiverem. Pedimos também pelos irmãos enfermos, que o Senhor conceda, segundo o teu perfeito querer, o restabelecimento. Oramos pelos jovens que hoje à tarde vão visitar irmã Zélia, irmã Neide, que seja um tempo agradável. Obrigado a Deus pelos corações generosos, levando presentes também para essas irmãs. Graças te damos pelos jovens, pela liderança dos jovens, pela união, pela comunhão, pela obediência deles ao Senhor. Agradecemos e louvamos-te, Senhor. Também oramos pelos irmãos que, por motivo de idade ou de distância, não podem estar conosco. Oramos pelo irmão Arvido, que estivemos juntos ontem lá em Curitiba, já no alto dos seus 93 anos de idade. Também a irmã Irene, lá no centro de Curitiba. Oramos pela irmã Odila, também lá em Curitiba, Senhor. Domingo passado esteve conosco. Graças te damos por essas irmãs, irmã Neide, irmã Zélia e outras irmãs, ó Deus, que são exemplo para todos nós de obediência e fidelidade ao Senhor. Também pedimos pelos irmãos que moram longe de nós, mas assistem aos cultos dominicalmente, e que sejam igualmente abençoados pelo Senhor. Os irmãos lá em Santa Catarina, os irmãos no Rio Grande do Sul, os irmãos aqui no Paraná, os irmãos no estado de São Paulo, irmã Marlene lá em Presidente Prudente, e hoje irmão Gerson, irmã Heloíse, irmã Luísa e Alícia estão lá com eles também. Abençoe todos os demais ali no estado de São Paulo, irmã Helena, irmã Sibila, irmão Andres, irmão Andrezinho, Ianes, pastor Joel, irmã Ivone em Santo André, irmão Eduardo Strádolis no Guarujá, sua família também, os irmãos no Nordeste, irmã Valdete, irmão Leonardo em Minas Gerais, irmã Mônica em Lucas do Rio Verde, e outros mais, ó Deus, que também acompanham os cultos pela internet. Sejam todos agraciados com a tua santa e maravilhosa palavra. Abençoe este final de ano, Senhor. Daqui a 2 domingos teremos mais um culto de batismos, e se for da tua vontade, concederes um dia de sol e temperatura agradável para que possa ser realizado o culto de batismo junto à piscina. Deixamos com o Senhor e já te agradecemos pelo que o Senhor tem preparado, que é sempre o melhor. Abençoe este culto, aceite este culto e fale aos nossos corações, Senhor. Pedimos, oramos e damos-te graças no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
convidamos agora nosso amado irmão Daniel para que possa dar um testemunho dos lugares por onde andou. E a emoção foi forte porque andou num local onde muitos judeus foram mortos. Então, apliquemos isso também ao nosso coração. Vamos ver. Amados irmãos e queridos visitantes, o pastor já disse, é um privilégio. Entre as passagens da Bíblia, algumas falam mais de perto aos nossos corações, chegam a nos trazer alguma manifestação de observância. E eu gosto muito das passagens lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 21. Começa dizendo: alegrai-vos ou regozijai-vos sempre. Vai falar, orai sem cessar na sequência. Na sequência, um versículo que minha esposa falou durante todo o último tratamento dela: em tudo dai graças. Na sequência, não extingais o espírito. E logo em seguida, lembrai das profecias, observai as profecias. E o versículo 21 é interessante porque ele diz assim: analisai tudo, observai tudo, julgai tudo, retende o que é bom. Reter só o que é bom. Eu recebi um convite para esta viagem logo depois do falecimento da Lúcia, da minha esposa. E no começo foi muito mais difícil pensar em viajar sozinho. A graça de Deus é tamanha porque Ele me proporcionou 11 irmãos na fé para que estivessem viajando juntos. Então, logicamente, eu não iria sem a presença de Deus, que está sempre conosco, mas também foram junto 11 outros irmãos, e encontramos lá na Europa ainda outros que se ajuntaram a nós, um pastor que há 35 anos trabalha na Inglaterra e que acompanhou a viagem dentro da Polônia. Eu não conhecia a história. O que nos conta, o que os livros registram, é infinitamente menos daquela tragédia que aconteceu no mundo. Lembremos que a Polônia foi o primeiro país invadido pelos nazistas, e ali, pela facilidade de acesso das linhas ferroviárias, instalada a maior indústria da morte, que foi o campo de concentração e de extermínio de Auschwitz. Aliás, os nazistas falam Auschwitz porque eles não conseguem ler em polonês a palavra daquela região. Mas imaginem só este campo, tinha 40 quilômetros quadrados de extensão. Tem um livro lá com mais de 5 milhões de nomes daquilo que se foi possível levantar de registro dos falecidos. Um livro enorme, ele vai daqui à parede do fundo de um lado, as páginas grandes, dá a volta por outro lado. Só do sobrenome da minha esposa encontrei 3 páginas enormes com familiares dela que foram exterminados, que foram mortos lá. Mas uma das coisas que, embora entristeça muito a gente por esse fato acontecido na história, é a situação atual da Polônia. E não só da Polônia, mas dos demais países europeus, e contaminando o restante do mundo. O quê? A falta de fé em Jesus Cristo. A dificuldade do Evangelho ser aceito pela população. Na cidade de Auschwitz, que é em polonês, com mais de 40 mil de habitantes, tem uma igreja evangélica, com 100 membros. Em toda a região, uma única igreja. Fomos lá no domingo, estivemos lá no domingo,
participação muito ativa, muito intensa, e eu fiquei admirado. Era um culto de celebração de ceia, e o número de orações que foram proferidas ali realmente impressiona. E como minha esposa falava com os pais dela em polonês, algumas palavras eu lembrava do que eles conversavam, né? E dziękuję, por exemplo, que é obrigado, era uma das expressões mais ditas nas orações, agradecendo a Deus, agradecendo o sacrifício de Cristo e tudo mais. E o que dizem então lá, o que diz o pastor anterior que conhecemos, o pastor atual que conhecemos, e alguns missionários brasileiros que estão lá trabalhando. Nós precisamos interceder, orar por aquele povo e o restante da Europa, porque além do mal que o nazismo fez, o comunismo tirou das pessoas a possibilidade física, carnal, humana, de crer em Deus, de crer em Jesus Cristo como Salvador. O comunismo, a sua doutrina materialista, anticristã, antidivina, formou uma geração totalmente ateia. Tudo muito bonito, lindo. Essa cidade, né, 40 mil habitantes, você passa por as residências mais simples, mais humildes, todas limpinhas, organizadas, não tem sujeira pelos quintais, toda a lenhazinha cortadinha, empilhada, os lixos são guardados em locais para se gerar um adubo orgânico e tudo mais, mas longe de Deus toda a população. Então oremos pela Polônia. Lugar bonito, país bonito, mas necessitando de crer em Cristo como Salvador. Achei interessante quando propuseram a viagem. É uma senhora que eu conheço já há bastante tempo, em 2008 a gente esteve com a Lúcia lá em Israel, e ela estava junto, é dona de uma agência de turismo no Espírito Santo, e ela vinha insistindo então para que viajasse. Eu falei, mas por que primeiro ir para a Polônia e depois para Israel? Na época ainda estavam sob sequestros lá em Gaza muitos daqueles que haviam sido levados para lá, e ainda havia 20 reféns vivos. E a ideia dela foi exatamente levar um grupo de visitantes para a Polônia, para esse campo de concentração, para depois irmos a Israel, para sentirmos o que passaram os reféns lá, os exterminados lá naquela época da Segunda Guerra, e os que estavam sofrendo, e também compartilharmos com o povo de Israel ali. Foi muito interessante e enriquecedor. Então aceitei, depois de bom tempo, estava só em agosto desse ano que resolvi então aceitar o convite para ir juntos, para estarmos lá, e de lá 4 horas de viagem até Ben Gurion, que é o aeroporto perto de Tel Aviv, 60 quilômetros de Jerusalém, para estarmos de volta. Foi a 6ª vez naquele país, e é outra questão que chama muito a atenção. É emocionante, é uma emoção diferente daquela vivida lá, é aquela tristeza toda lá. Apenas acrescentando, na época da Segunda Guerra foram 40 mil campos de concentração na Europa. 40 mil. Fala-se muito em 6 campos de concentração, mas houve muito mais. E os próprios países da Europa hoje em dia procuram uma reserva quanto à participação deles naquele momento histórico desagradável, e não levam inclusive os turistas para todos os locais onde ocorreram os campos de extermínio e os crematórios ali a céu aberto, muitos. Felizmente esse pastor que reside na Inglaterra, ele nos levava, porque ele, juntamente com outros pastores lá da Polônia, fundaram uma fundação que visa exatamente o resgate histórico, e nos levava aos locais que os guias poloneses não levam e que não falam sobre a cruel realidade muito mais. Mas voltando agora para Israel, a emoção é diferente. Saber que por ali andou, enquanto esteve fisicamente aqui, o nosso mestre, é uma sensação muito agradável.
E a primeira experiência que eu tive em 2008, a primeira vez que eu fui para lá, eu dizia quando eu voltava, é como se nós estivéssemos andando sobre as páginas da Bíblia. A leitura da Bíblia passa a ser diferente. E foi a experiência daqueles que pela primeira vez estavam nesse grupo e foram para lá também. Eu era o mais velho do grupo, tá? E a mais nova do grupo, é uma advogada lá no Espírito Santo, ela diz assim: eu vou ter que comprar outra Bíblia, porque aquela que eu lia já não tem mais para mim o mesmo, agora tem um outro significado, né? Logicamente ela falando de forma para ilustrar, vou ter que comprar uma outra Bíblia, ler por isso. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção é que uma das irmãs juntos disse o seguinte: agora eu vou ler a Bíblia. Eu não leio a Bíblia. Disse ela uma vez: eu não leio a Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, versículo 20 fala: não desprezais as profecias. Nós temos que ler. Então assim, tive a oportunidade, pela graça de Deus, visitar locais que eu não tinha estado antes. O irmão Ricardo mencionava sobre o tabernáculo. Fomos a Siló, né? Siló na Bíblia, nossa, que foi o local do primeiro tabernáculo instalado, primeira capital de Israel, lá naquela nação, até por mais de 400 anos, até ser construído o templo em Jerusalém. Mas outra coisa que chama a atenção é o fato daquele povo estar vivendo como se nada no mundo estivesse acontecendo. Você anda pelas ruas, você anda pelos mercados, você anda pelo shopping, você vai nos locais históricos, nos sítios arqueológicos, e as pessoas vivem sem se preocupar com o que está previsto, inclusive, para acontecer naquela parte do mundo. O antissemitismo está crescendo rapidamente. Vejam o atual prefeito eleito em Nova York, o que já andou falando, e o que está se falando por toda a Europa, e o que no Brasil, inclusive, o atual mandatário do nosso país já falou e já, inclusive, tirou o país de organizações que reconhecem Israel e o Holocausto, né? Então, assim, precisamos também orar pelo povo de Israel, pelos demais povos. A promessa de Deus a Abraão não foi só para a criação do Estado de Israel. Muito ainda deve ser realizado, muito ainda vai ser cumprido de profecias ali, mas em Gênesis 12:3 está dito que através dele seriam abençoadas todas as famílias, todas as nações da terra. E pela graça de Deus nós somos alcançados por isso. Quero incentivar a todos que puderem fazer economia para uma ocasião, para uma oportunidade também poderem visitar Israel. Novembro do ano que vem está sendo previsto pelo irmão Marcos Steiger, conversei com ele, queria saber as impressões desta viagem. Então ele colocando que está prevendo para novembro do ano que vem um período de 11 dias em Israel, um período mais curto para ser mais econômico, e quem puder vai poder fazer parcelado 10, 12 vezes, recomendo. Mas antes, leia a Bíblia, estude e leve junto, porque em vários locais lemos lá, e todos os dias as reuniões que havia do grupo eram para meditar na palavra de Deus, os fatos acontecidos em cada região, em cada ocasião, e também momentos de oração. Lembrando de todos aqui, e com certeza os irmãos estavam orando por nós também, porque a proteção foi durante toda a viagem, vários episódios aconteceram e a providência de Deus sempre presente também. Então, muito obrigado pelas orações e saibam que também estavam em nossas orações. Que Deus abençoe a todos. E hoje às 5h30 da manhã já passei mensagem a todos do grupo de que estávamos lembrando e desejando um abençoado domingo a todos.
irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 13, veremos do versículo 3 ao versículo 9. Mateus capítulo 13, do versículo 3 ao versículo 9. A conhecidíssima passagem do semeador, que lemos assim na palavra do nosso Deus. Mateus 13, de 3 a 9. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A responsabilidade humana é a mensagem para nós nesta manhã. Responsabilidade de quem semeia. Responsabilidade de quem ouve. Que grande responsabilidade. Quem semeia deve ter responsabilidade. E quem ouve deve ter responsabilidade. Em primeiro lugar, o semeador. Quem é o semeador? No versículo 37 nós lemos: o que semeia a palavra é o Filho do Homem. O Senhor Jesus Cristo semeia a boa palavra em nosso coração. Mas nós que ouvimos a palavra, nós que recebemos a palavra, nós, a partir do momento que nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ser também semeadores da palavra. Nós todos que já recebemos esta boa palavra, nós temos agora o dever, a responsabilidade de falar, de anunciar. Diz em Isaías que, ó, quão formosos os pés sobre os montes dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam a paz. Quão formosos são os pés. Quando diz os pés, não está dizendo somente o pé. Quando, por exemplo, uma pessoa diz assim: eu tenho 20 cabeças de gado, ele não tem só as 20 cabeças do gado, ele tem o gado, é apenas uma expressão. Em Isaías nos diz, Isaías 52, 7 diz: quão formosos os pés dos que anunciam a paz. Os pés, ou seja, o ser, a pessoa, aquele que é salvo por Jesus Cristo e que agora leva a preciosa semente às pessoas que estão famintas. No Salmo 126 diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo os seus molhos. Quem vai levando a preciosa semente? Muitas vezes até andando e chorando. Vários irmãos que estão aqui, irmãs que estão aqui, às vezes ligam e até chorando: pastor, ore pelo meu pai, ore pela minha mãe, ore pelo meu marido, ore pela minha esposa, ore pelo meu filho, ore pelos meus queridos que estão longe do Senhor. Chorando, levando a preciosa semente. No Salmo 126 diz: você que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. O nosso dever como semeadores é levar a palavra, é anunciar a palavra. O resultado quem vai dar é Deus. Nosso dever é levar, nosso dever é anunciar, e deixa com o Senhor o resultado. Leve, proclame, chore, regue a semente com as suas lágrimas. Nenhuma lágrima se perde, nenhuma. A Bíblia diz no livro de Salmos que Deus recolhe nos seus odres todas as nossas lágrimas. Se você tem orado pelos seus pais, continue orando e chorando. Se você tem orado pelos seus queridos, continue orando e chorando.
Deus responderá. O nosso dever, a nossa responsabilidade é levar a palavra do Senhor. Durante a semana ali, de 2 mineiros que trabalhavam numa mina de ouro em Montana, no estado de Montana, nos Estados Unidos. Os mineiros estavam lá nessa mina procurando ouro e de repente um achou uma pepita de ouro. E o colega ao seu lado, muito amigo dele, os dois olharam, se entreolharam, viram aquela pepita de ouro e os dois combinaram: nós não vamos falar para ninguém, porque senão vai parecer amigo de todo lado. Nessa hora parece amigo de todo lado. Os dois se entreolharam e combinaram: nós não vamos falar nada para ninguém, vamos sair da mina e vamos nos dirigir para a cidade para vender essa pepita de ouro. Os dois pegaram a pedra, colocaram num saco e foram saindo. E outras pessoas começaram a sair atrás deles. E começaram a sair atrás deles e olhando para eles disseram: vocês acharam ouro, né? Vocês acharam ouro. Os dois estranharam: mas como? Como vocês descobriram que nós achamos ouro? Os demais falaram: pelo rosto de vocês. Pelo rosto de vocês, alegria estampada no rosto de vocês, nós já sabemos que vocês encontraram. Semeadores, qual é a nossa responsabilidade? É falar da palavra de Deus e demonstrar através de uma vida diferente. Como vamos anunciar a palavra? Com falta de esperança? Como vamos anunciar a palavra? Com falta de compromisso. Como vamos anunciar a palavra? Com falta de responsabilidade. Irmãos, os mineiros viram que aqueles dois tinham encontrado ouro sem eles falarem uma palavra, mas pela maneira, pelo rosto alegre e feliz. Semeador da palavra, todos têm visto em você esperança? Todos têm visto em você segurança? Todos têm visto em você a diferença? O irmão Daniel visitou um campo de concentração terrível. Mas outro irmão nosso, chamado Eric Liddell, esteve também num campo de concentração na China, quando o comunismo entrou. Ele ganhou os 400 metros, medalha de ouro em Paris, em 1924, voltou para a China e lá foi servir ao Senhor. Foi preso, foi levado para um campo de concentração também. E ali no campo de concentração, o nosso amado irmão Eric Liddell ajudava todas as pessoas, estendia a mão para todas as pessoas. Morreu cedo de tantos maus tratos que ele sofreu. Mas depois as pessoas deram testemunho dele. E uma prostituta lá no campo de concentração falou assim: este foi o único homem que se aproximava de mim para me ajudar e não para buscar alguma coisa. Este foi o único homem que se aproximava de mim para estender a mão, para me ajudar, para semear a palavra, para me ensinar a palavra de Deus. Ele nunca buscou alguma coisa, ele só tentou me ajudar. Queridos, nós temos esse desejo, esse prazer. As pessoas estão vendo em nós o interesse de levarmos a palavra do Senhor. A responsabilidade do semeador é muito grande. Em segundo lugar, a semente. A palavra de Deus é a boa semente, a palavra do Senhor. Há 2 domingos atrás estudamos sobre Shibolete e Sibolete. Os irmãos se lembram no culto à noite? Os efraimitas que não quiseram lutar, mas depois que Jefté alcançou a vitória, aí foram lá: porque o Senhor não nos chamou para... agora nós vamos matar você. Na hora de lutar não quiseram. E o que tem de gente assim hoje? Na hora de lutar não quer, mas depois na hora de receber os louros, aí querem se aparecer. Já dizia John Kennedy: sempre se ouvirão vozes em discordância, expressando oposição sem alternativa, buscando a glória sem aceitar a responsabilidade. Querem posição, querem glória, mas responsabilidade não.
Assim os efraimitas também. Na hora de lutar não foram, mas na hora que Jefté conquistou a vitória, aí aí foram brigar com Jefté. E Jefté então, os seus soldados, ficaram nas vals do Jordão. Certamente o irmão Daniel passou pelo Jordão também ali. E diziam para os efraimitas que estavam fugindo, como os efraimitas foram derrotados, aí eles então falavam, os soldados de Jefté falavam: você é efraimita? Não sou. Então diga Shebolé. E eles não conseguiam pronunciar Shebolé, eles diziam Sibolé. E aí então os soldados de Jefté sabiam que eram efraimita e degolavam. 42 mil efraimitas morreram naquele tempo nas vals do Jordão, porque não conseguiam pronunciar Shebolé. Shebolé significa espiga de cereal. Espiga de cereal. E Sibolé o que significa? Não significa nada. Não é nada, não significa nada. Agora a diferença entre espiga de cereal que alimenta e algo que não alimenta nada é muito grande, querido. As pessoas estão procurando a boa semente, e o que estão encontrando? Irmãos, a responsabilidade nossa de levar a semente, a palavra, a verdade, sem falsificação. Porque hoje está havendo uma falsificação, e eu gostaria de chamar a atenção dos amados irmãos. Por favor, parem de ficar assistindo essas coisas por aí, que estão iludindo as pessoas, que estão enganando as pessoas, até mesmo dentro dos templos. Uma irmã nossa está na Espanha, passando um tempo lá com o filho, e pudemos falar por um bom tempo durante a semana, e ela vai voltar em dezembro para cá. E eu falei: irmã, está acompanhando os cultos da igreja? Ela falou assim: pastor, não todo domingo, mas eu tenho assistido umas lives de oração. Eu falei: irmã, pare com essas coisas, isso vai trazer confusão na sua cabeça. Perguntei para ela: a irmã acha que o Senhor Jesus Cristo ficaria assistindo live de oração? O que os irmãos acham? Se você vê o Senhor Jesus assistindo live de oração, o que você iria pensar? Ela respondeu positivamente. Ela falou: claro que não, pastor, tenho certeza que não assistiria. Falei: então, irmã, se você é cristã, pare com isso, porque isso é confusão. Irmã Adriane, peço permissão para falar. Ela nos mandou um vídeo de 44 minutos. Foi difícil para eu assistir aqueles 44 minutos. E o triste é que foi um pastor que recomendou ela e a família para assistir. Meus irmãos, o homem quer falar do Apocalipse e ele só fala mentira. Do começo ao fim, dos 44 minutos, ele só fala mentira. E é uma pessoa que tanta gente tem ouvido, tem assistido e tem sido iludido. Porque estão semeando não a semente, a palavra, mas estão semeando falsificação. O homem chega a afirmar que o milênio não é literal. Não é literal. E quando a Bíblia fala em Apocalipse que os salvos em Cristo ressuscitarão primeiro, e bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição, esse homem, ele diz que a ressurreição é quando a pessoa recebe a Cristo. Recebe a Cristo. E depois os outros vão ressuscitar depois. Irmãos, ele muda completamente a palavra do Senhor. É a falsificação que está por aí, é o cibolete que está por aí, não alimenta nada, ao contrário, confunde. Você tem sede da palavra de Deus? Tem fome da palavra de Deus? Então venha aos cultos, não falte aos cultos, não falte à escola bíblica dominical. Não fique se alimentando com cibolete, que isso não vai trazer resultado nenhum. Tem que ser com o grão de cereal que traga satisfação. A palavra de Deus é o alimento que nós precisamos. Quem esteve no culto de oração na quarta-feira, nós estudamos que a palavra de Deus nos traz 3 grandes bênçãos. A primeira é nos alimentar, a segunda é nos proteger, e a terceira é nos guiar. Ela nos alimenta, e quando estamos satisfeitos, nós não precisamos de cibolete, estamos satisfeitos. Quando chega um desses erroneamente chamados testemunhas de Jeová perto de mim, ali no nosso portão, aliás faz tempo que não aparece, a última vez que apareceram
ficaram desnorteados. Eles chegam e eu já vou perguntando, eu já vou afirmando: eu tenho a salvação em Jesus Cristo. Vocês têm alguma coisa melhor para me oferecer? Eu já tenho a salvação. Vocês têm alguma coisa melhor? Não tem? Aí eles querem dizer que o Senhor Jesus não é Deus. E aí a gente pede para abrir onde o Senhor Jesus, onde Filipe falou: mestre, mostra-nos ao Pai, o que nos basta. E o Senhor Jesus responde: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, vocês ainda não me conhecem. Quando mostramos isso, eles ficam desnorteados, porque eles não aceitam que Jesus é Deus. E quem não aceita que Jesus é Deus é um servo do anticristo. Temos a palavra do Senhor, que é o nosso alimento, estamos alimentados, não precisamos de mais nada. Temos a palavra de Deus, que é a nossa proteção, estamos protegidos, não precisamos de mais nada. Temos o Senhor, a palavra dele que nos guia, não estamos perdidos. Ontem foi muito interessante que apareceu um filhotinho de um pássaro aqui, não sabia que filhote que era, e gritava, e gritava, e gritava, e gritava. Aí primeiro ele fugia de mim, o Elias estava comigo, e como falar para o filhotinho que nós não vamos fazer mal, que nós vamos ajudá-lo? Como falar? Não, ele não entende. E fomos atrás dele até que consegui num cantinho pegá-lo e comecei a fazer carinho na cabeça dele. Está na época de pitanga, começando a cair pitanga, peguei pitanga, coloquei na boquinha dele, comeu com uma alegria tremenda. Ao invés de ficar com medo, ele passou a ser nosso amigo. Aonde o Elias ia, ele ia atrás. Ele achava que o Elias era o irmãozinho dele. Que coisa, tem até vídeo para vocês verem, queridos irmãos. A Rebequinha estava junto, pegava o filhotinho, depois descobrimos que é filhote de Jacó. Queridos, que coisa mais linda! Ele teve as 3 coisas que nós todos precisamos. Todos nós precisamos de alimento, todos nós. Você e eu, todos nós. Todos nós precisamos de proteção, todos nós. Todos nós precisamos de um rumo, de um guia, de um caminho certo, todos nós. O filhotinho passou a ter as 3 coisas. Começamos a dar banana e pitanga para ele. Comeu. Estava um pouquinho frio, os pezinhos geladinhos. Ele ficou aqui, entrou do meu lado aqui e adormeceu aqui do meu lado. Calor, proteção. Depois fizemos lá uma casinha para ele, colocamos ali dentro, e ele sabia onde estava. Como é importante essas coisas. Queridos, é a semente, a palavra do Senhor. Você está satisfeito com a palavra do Senhor? Ou está se alimentando de cibolé? Você está satisfeito com a palavra do Senhor? Se estamos satisfeitos, queridos, nós não vamos precisar de mais nada. O filhotinho pôde ficar tranquilo porque sabia que nós estava sendo bem cuidado. O mundo está em fome, grande fome, em desespero. Durante a semana falei com um jovem que tentou se matar, os punhos cortados. Falei com ele: você sabe aonde você iria parar se você tivesse dado cabo à sua vida? Você sabe onde você ia parar? Você sabe que a vida é um dom de Deus e que não se tira a vida, é para a glória do Senhor. Você sabe disso. Irmãos, o suicídio só está aumentando no mundo. E além do suicídio, cada dia a gente se surpreende com alguma coisa estarrecedora. De manhã, irmão Romualdo, tocando ao nosso lado no ensaio, perguntou: pastor, você viu a reportagem durante a semana de italianos que pagavam para ir para um outro país europeu para atirar nas pessoas? Atirar nas pessoas, pagavam para ir. Na Europa, queridos, o continente mais civilizado do mundo, as pessoas indo, pagando para ir atirar nas pessoas a esmo, na rua, prazer. Isto é uma demonstração de que as pessoas estão com fome, as pessoas estão passando por necessidade, sentem prazer em matar os outros. O que não dizer das rinhas que tem no Brasil? Que coisa horrorosa. Nossa filha Sibila volta e meia está lá junto com a polícia em Americana, indo dar nessas rinhas os cachorros estraçalhados, os cachorros desfigurados, e lá estão as pessoas indo para pagar para assistir uma coisa horrível, deprimente, estarrecedora. Como pode? Doença.
Não é normal uma coisa dessa. O que dizer dos bebezinhos sendo retalhados nos ventres, queridos irmãos? Cerca de um mês atrás veio uma moça me procurar aqui. Estudou aqui há muitos anos atrás. Saiu, foi para esse mundão, conheceu um sujeito mau caráter, engravidou dele. E ela, isso já faz mais de 20 anos atrás. E ela chegou para mim e falou: pastor, eu fiz o aborto. Eu fiz o aborto. No dia da eternidade, queridos, as crianças estarão lá com o Senhor. E vão dizer para esses pais: vocês se privaram da alegria da nossa presença. Vocês se privaram. É uma vida, é uma alma, está com o Senhor. Queridos, como isso está com a concordância dos governos, ou melhor dizer, dos desgovernos? O povo está faminto ou não está? O povo está numa situação caótica ou não está? Precisamos levar a palavra. Por isso a responsabilidade nossa, semeadores, vamos levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. E em último lugar, o semeador, a semente e o solo. E a parábola nos ensina que a semente foi lançada em todo tipo de solo. O semeador lançou a semente em todo tipo de solo. Porém, tem aqueles que de imediato já desprezam a palavra do Senhor. Estão tão endurecidos pelo pecado que a palavra não penetra. Corações duros, corações fechados à palavra do Senhor. Já tenho falado para os irmãos que no ano passado faleceu o avô de uma professora nossa aqui, e estava na UTI, já em estado terminal, e esta professora ao lado do avô, falando da palavra do Senhor: vô, você está para partir para a eternidade, você aceita o Senhor Jesus como Senhor da sua vida? O homem já não conseguia falar mais nada, mas disse um retumbante não, e morreu. Coração duro, não quer saber da palavra do Senhor, a palavra não penetra. Mas incomoda muito o segundo grupo, e vou colocar junto aqui, entre pedregais e espinhos. A Bíblia diz, o Salvador diz que receberam com alegria a palavra, receberam de bom grado a palavra, receberam e começou a apresentar algum início de resultado. A semente brotou. Porém, e esse é um cuidado muito grande que eu tenho para todos nós aqui na igreja, queridos. Esse é um cuidado que eu tenho. A inversão dos valores. Pense por um momento qual é a prioridade na sua vida. Pense por um momento. É o seu trabalho? É a sua diversão? São os prazeres? Qual é a prioridade? Porque esse grupo, um grande grupo, entre pedregais e entre espinhos, é um grupo grande, que até inicialmente recebe a palavra, mas as prioridades fizeram com que a palavra ficasse infrutífera. Irmãos, hoje tem muito divertimento, tem muita atração, tem muita facilidade. Hoje tudo está trabalhando para você inverter os valores, para que o que realmente tem valor fique em segundo plano, e o que não tem valor eterno vá para o primeiro plano, e aí vai murchar. Aí a semente vai ficar infrutífera. Não murcha de um momento para o outro, é quase que imperceptível. Se não tivéssemos dado comidinha para o Jacuzinho ontem, em pouco tempo ele morreria. Se você não se alimentar, em pouco tempo vai ter dificuldades na saúde. Se você não se alimentar espiritualmente, vai sofrer de inanição espiritual. Vai sofrer e vai murchar, porque a prioridade não é a palavra de Deus.
Por um momento pense, a palavra de Deus é prioridade na sua vida? Irmãos, eu tenho o prazer de orar por todos vocês, vocês sabem disso. Eu dou graças a Deus por aqueles irmãos que vão para o litoral, mas que voltam cedo, acordam de madrugada e voltam para estar aqui no dia do Senhor. Temos vários irmãos que fizeram isso hoje. Temos condições de ir para o litoral? Que isso não seja prioridade na sua vida, que a Bíblia, a palavra de Deus seja prioridade, ou você vai ser mais um dos murchos por aí, mais um dos infrutíferos por aí. A prioridade deve ser a casa do Senhor, a palavra do Senhor, a comunhão na casa do Senhor. Louvado seja Deus pela maturidade dos irmãos. Vocês estão semeando o que vão colher depois. Qual é a prioridade na sua vida, amado irmão, amada irmã, amada igreja? A palavra do Senhor fica infrutífera quando nós não colocamos Ele, a sua palavra, em primeiro lugar. E em último lugar, graças a Deus, a boa semente. E o meu desejo, certamente o seu também, é que todos nós sejamos essa boa terra que vai produzir, não cibolete, mas chibolete, espiga de cereal, a boa palavra que vai trazer alimento, contentamento, vai trazer saciedade espiritual, vai levar a palavra do Senhor como bom semeador a todos os cantos. Semeie, não importa se é terra dura, não importa se é pedregal, não importa se é espinho, não importa, vamos levar a palavra do Senhor, porque alguma semente vai cair em boa terra e vai produzir. Que tenhamos esse prazer, queridos, todos os dias na palavra do Senhor. Falei na classe dos decididos a respeito de um grande maestro do passado, violinista, chamado Paganini. E Paganini, ele dizia assim: se eu não treinar um dia, eu percebo a diferença. Se eu não treinar 2 dias, a minha família percebe a diferença. Se eu não treinar 3 dias, o público percebe a diferença. Queridos, como está o nosso semblante? Está como aqueles mineiros que acharam ouro, felizes, satisfeitos, contentes, temos um tesouro. Não é tesouro humano, é muito mais. O nosso semblante está feliz? Ou estamos, alguma coisa está errada, não está tão afinada a vida dessa pessoa como deveria. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Temos prazer na comunhão na casa do Senhor. O Senhor Jesus falou em Mateus 4:4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, dessa viverá o homem. Temos nós prazer, queridos, na casa do Senhor. Que responsabilidade a nossa, hein? Responsabilidade de quem semeia e responsabilidade de quem recebe a semente. Que não desprezemos a palavra do Senhor, mas possamos levá-la, semeá-la, até o dia que vamos voltar, trazendo consigo os nossos molhos. Você e a sua família, completa na casa do Senhor. Você e os seus queridos, você e os seus conhecidos. Que bênção de ver irmão Márcio anunciando a palavra do Senhor. Começou a trabalhar esse ano lá em São José dos Pinhais. E já trouxe irmão Leonardo, que já trouxe a mãe, que já trouxe a irmã, que já levou o avô para Cristo. Um semeador, olha o resultado. Um vai semear e vai ter o resultado de 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Não importa o resultado, o que importa é que pessoas vão se converter mediante a sua alegria de semear a palavra do Senhor. Que Deus, portanto, assim abençoe toda a sua igreja. Essa boa nova
O semeador pode ser adulto, o semeador pode ser criança também. Na quarta-feira, no culto de oração, irmão Roberval, hoje eles estão viajando, ele orando e agradecendo a Deus porque a filhinha dele que estudou aqui levou a palavra de Deus, a boa semente para casa. Hoje ele é agradecido a Deus porque ela levou. Não é assim com várias das famílias aqui? Colocaram os filhos aqui e Deus fez com que as crianças semeassem dentro de casa. E hoje estão salvos para a glória do Senhor. Vamos orar. Muito obrigado, Pai Celestial, porque o nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo semear a palavra do Senhor. Ele que é a palavra, o verbo encarnado, trazendo-nos a boa semente, que nos traz alegria, que nos traz saciedade espiritual. Não precisamos de mais nada, não temos fome de mais nada, porque estamos saciados com a palavra do Senhor, perfeita, completa. Agradecemos-te, portanto, Senhor, e damos-te graças também, porque o Senhor tem prazer em usar a cada um de nós regenerados. O Senhor tem prazer em que levemos a palavra do Senhor, obra que, como diz a tua palavra, os anjos gostariam muito de atentar. Eles gostariam de anunciar a palavra. No entanto, o Senhor confiou a nós esta grande responsabilidade. Os anjos têm prazer de fazer isto, mas eles não têm experiência de salvação. Nós temos a experiência de quando éramos pecadores, perdidos e hoje salvos, podemos transmitir isto e falar isto a todas as pessoas. Usa-nos, portanto, e como diz o Salmo, que nós possamos anunciar a palavra andando e chorando, levando a palavra do Senhor, porque um dia certamente voltaremos trazendo conosco o resultado. Portanto, leva cada um de nós agora em paz para os nossos lares, todos os meus amados e queridos irmãos, que com responsabilidade estiveram na casa do Senhor, e que ninguém seja presa do inimigo, iludido pelo inimigo, de que não precisa da comunhão. Se a igreja não fosse necessária, o Senhor não a teria deixado na terra. Portanto, ajuda-nos a sermos obedientes, bíblicos, e estarmos na casa do Senhor, no dia do Senhor, para engrandecermos e louvarmos o nome do Senhor, e nos alimentarmos espiritualmente, para levarmos aos outros que estão famintos, desorientados, errantes pelos caminhos e valados, longe do Senhor. Usa-nos, portanto, pois oramos e pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com postude, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz, semeadores, e semeiem a boa semente, e os resultados virão. No tempo do Senhor, certamente virão. Vão em paz e sirvam com alegria.